Oi, gente, eu sou Dadinha Saturnina, apresentadora da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com o Dr. Jair Schmidt Filho, ele que é líder de hematologia do AC Camargo, e hoje nós vamos falar sobre os anticorpos bioespecíficos para linfoma. Doutor Jair, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigada por ter aceito o convite aqui da nossa TV Abrale. Tá ótimo, obrigado, Dadinha. E eu estava dizendo antes da gente começar aqui que eu sou um grande fã do trabalho da Abrale. Os nossos pacientes gostam bastante, se identificam bastante, então é um prazer estar aqui com você hoje. Doutor Jair, para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse em linhas gerais o que é o linfoma. Bom, Dadinha, o linfoma, vamos dizer assim, na verdade a gente tem que falar os linfomas, né, no plural, porque é um grupo bem amplo e heterogêneo de doenças, com vários tipos e subtipos. Mas, no geral, a gente diz que é originado de células do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos. E quando a gente considera isso, a gente vai começar a dividir e, vamos dizer assim, classificar a doença de acordo com o tipo de célula que origina. Por exemplo, a gente tem os linfócitos B e a gente tem os linfócitos T. Cada um deles, eles desempenham um papel específico dentro do nosso sistema imunológico. Então, se o linfoma for originado de um linfócito B, ele vai ser um linfoma B, que geralmente é mais comum. Se ele for originado de um linfócito T, ele vai ser um linfoma T, que é mais incomum do que os linfomas B em geral. E aí, depois que a gente classifica de acordo com a célula que originou, aí a gente vai olhar para o comportamento da doença. Então, a gente tem os linfomas que a gente classifica como sendo agressivos e os linfomas que a gente classifica como sendo indolentes. No geral, a célula que é mutada, os linfócitos que a gente fala, eles podem percorrer o que a gente chama de órgãos linfóides. Então, seria a medula óssea, os linfonodos ou gânglios, que é o principal e mais característico que a gente vê, que geralmente são as queixas principais que os pacientes trazem, que são os aumentos de gânglios ou ínguas, né, em regiões específicas que a gente consegue notar, como no pescoço, nas axilas debaixo do braço, na região da virilha também. Então, sempre que a gente tiver um acúmulo dessas células nesses locais, a gente vai notar. Só que isso pode acontecer na medula óssea, conforme eu disse, então tem uma dificuldade de produção do sangue. Pode acontecer também no baço, então o baço pode crescer, e pode acontecer também até em locais mais improváveis. Então, o linfoma ele pode acometer vários órgãos do nosso corpo, pode acometer a pele, também a gente vê, isso é muito característico dos linfomas T. Então, é uma doença que ela tem um espectro muito amplo de acometimento. Então, o mais importante é cada paciente notar que tem alguma coisa errada, ouvir o seu corpo, escutar o seu corpo muitas vezes, ter a percepção, e na medida que perceber que tem alguma coisa estranha, já procurar o seu médico. E a partir daí desencadear toda uma investigação até se chegar ao diagnóstico em si mesmo. Perfeito, doutor. Essa sua observação é muito importante. Me recordo que, por conhecer o meu corpo, no ano de 2018, eu percebi, né, um aumento do gânglio da região inguinal, lá da região da virilha esquerda, e aí parti para a investigação e a gente fechou o diagnóstico, tratou, curou, graças a Deus, e encontrou minha remissão do linfoma não Hodgkin folicular. Então já fica essa dica aí já para começar esse nosso bate-papo, né, doutor? Muito obrigada. Sem dúvida. Doutor, e nós temos ouvido falar, né, aí nas inovações nessa área oncohematológica. E uma dessas inovações são os anticorpos bioespecíficos. O senhor pode falar melhor sobre isso? Eu falo que, na verdade, assim, os anticorpos bioespecíficos, eles são nada mais do que um desdobramento da imunoterapia. Então, o conceito de imunoterapia, ou seja, de você utilizar do sistema imunológico do próprio paciente, ou mesmo, vamos dizer assim, de anticorpos que são feitos fora, para poder atacar a doença, esse é um conceito que ele vem ganhando cada vez mais força dentro da nossa área. Se a gente for colocar essa questão, então a gente vai ter dentro da imunoterapia em si mesmo, desde os anticorpos monoclonais, né, que são anticorpos externos que o paciente recebe e ele ajuda a identificar alvos da doença para poder atacar, né, muitas vezes a gente coloca isso junto, combinado com quimioterapia, para poder potencializar a ação do tratamento. E a gente vai ter também, além do anticorpo biespecífico, que a gente tem falado muito, né, o tão famoso CAR-T-cell, ou células CAR, ou CAR-T, ou CAR-T, tem várias formas aí da gente mencionar isso aqui, aportuguesando, vamos colocar assim, que também é uma forma de imunoterapia, né, que ali você modifica as células do sistema imunológico para elas atacarem a doença. Aqui o biespecífico, ele tem uma ação muito peculiar, que eu acho que o torna tão único e tão especial do ponto de vista de como que ele age contra a doença. Então, como que ele é feito de fato? Você pega anticorpos
anticorpos, infunde esses anticorpos no paciente, e esses anticorpos, eles têm 2 receptores. Então, ou seja, é como se você olhasse para o anticorpo, ele tivesse 2 pontos. Um ponto dele, ele vai se ligar e vai reconhecer uma proteína na superfície da célula tumoral. E a outra ponta, ele vai se ligar a uma célula do nosso sistema imunológico, que são os linfócitos T. E os linfócitos T, eles têm a capacidade de destruir a célula tumoral. Mas para isso, o que ele promove, o anticorpo B específico? Ele promove uma ligação dupla de forma a aproximar o linfócito T da célula tumoral, ativar esses linfócitos T para eles poderem destruir a doença, destruir o tumor, destruir o linfoma, que é o que a gente está falando aqui hoje, apesar de ter indicação para outras doenças aí também. Então, realmente, assim, é uma forma de imunoterapia, Dadinha, muito inovadora, e que por isso que a gente tem uma expectativa muito boa, porque a gente vê que muitos pacientes aí que tentaram outros tipos de tratamento e que infelizmente não responderam, quando eles são expostos aos bispecíficos, eles conseguem uma resposta bastante interessante. Doutor, e para os pacientes de linfoma, quais são as linhas de tratamento indicadas para os anticorpos biespecíficos? Para linfoma hoje, a gente não tem nenhum anticorpo biespecífico aprovado no Brasil. A gente tem, no âmbito de pesquisa clínica, alguns centros aqui no Brasil que já estão utilizando de anticorpos biespecíficos em protocolos de pesquisa para tratamento aí dos nossos pacientes. Então, assim, o que a gente espera, baseado nesses estudos que a gente tem visto cada vez mais aí nos nossos congressos, né, nas publicações e tudo mais, é que os anticorpos biespecíficos, eles vão chegar primeiro para aquelas doenças que já foram tratadas previamente com outros esquemas e não responderam. Anticorpo biespecífico, por exemplo, como o tratamento com células CAR-T chegou primeiro e foi aprovado primeiro em muitos países aí fora, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, o anticorpo biespecífico ele tem sido até utilizado para pacientes que se trataram com células CAR-T, infelizmente a doença não respondeu ou progrediu depois, e aí o anticorpo biespecífico ele entra. Mas, no geral, hoje a gente considera como sendo utilizado no contexto da doença recidivada ou refratária. Mas já estão começando a surgir estudos clínicos também, Dadinha, tentando trazer o anticorpo biespecífico para linhas mais precoces, né? Então, trazendo aí até muitas vezes para a primeira linha, em associação com quimioterápicos que a gente já usa hoje habitualmente no tratamento dos linfomas, para ver se a gente consegue melhorar ainda mais e curar ainda mais pacientes na primeira linha, né? Após o tratamento inicial. Ou seja, a indicação ela é para aquele paciente que recidivou já 1, 2, 3 vezes, já se encontra no estado de paliativo? Pode acontecer de ser um cenário como esse. A gente sabe que a cada vez que você avança mais linhas de tratamento, cada vez que o paciente ele é mais exposto a linhas diferentes, ainda mais se a gente está falando de quimioterápicos convencionais, a gente sabe que, infelizmente, a chance de cura ela vai reduzindo. Então, quando você consegue dar um tratamento inovador como esse, com certeza a sua expectativa, se você pegar um paciente que você já parte do pressuposto que o tratamento dele realmente é um tratamento paliativo, você pode realmente se surpreender com os resultados obtidos ali. Mas vale lembrar que o tratamento paliativo hoje, a gente avançou bastante também, né? Então, acho que hoje o tratamento paliativo, a gente tem visto que muitos pacientes conseguem manter a doença sob controle, conseguem manter qualidade de vida, e isso é muito importante, né? Então, acho que mesmo os cuidados paliativos hoje, a gente tem visto esse avanço, a gente tem visto que o paciente tem se beneficiado bastante. Doutor Jair, quais são os possíveis efeitos colaterais dessa terapia? E esses anticorpos, eles possuem alta taxa de toxicidade? Bom, Dadinho, esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala de imunoterapia em geral, nessa questão de você ativar as células de defesa para poder combater a doença, você começa a ter alguns efeitos colaterais muito peculiares. Claro que assim, a gente não pode esquecer dos efeitos colaterais mais habituais, que esses a gente já convive com eles em outros tratamentos, né, em quimioterapias convencionais principalmente, que é o quê? Anemia, queda de leucócitos, queda de plaquetas. Isso daí é o dia a dia de todo hematologista que faz tratamento contra os diversos cânceres hematológicos aí que a gente trata no dia a dia. Então, isso no anticorpo biespecífico você também pode ter, mas isso a gente já está habituado, isso a gente já monitora constantemente, e claro, também lembrando das infecções, né? Então, a partir do momento que você deixa o paciente mais imunossuprimido, principalmente com queda de leucócitos, esses pacientes eles podem ficar mais suscetíveis à infecção, e é importante para todo médico que estiver acompanhando o caso, tentar por sinais e sintomas de infecção, principalmente febre, e instituir tratamento com antibiótico o quanto antes. Mas aqui, entrando em eventos adversos de interesse propriamente dito, ou seja, aqueles que tornam o anticorpo biespecífico um pouco diferente das demais terapias, a gente vai ter uma interface também com os eventos adversos que a gente encontra no tratamento com células CAR-T. Então, por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, quando você estimula esse linfócito, você pode ter a síndrome de liberação de citocinas, que a gente vê nas células
célula CAR-T, que é uma síndrome inflamatória exagerada, vamos dizer assim, na medida que a célula de defesa, a célula CAR ou o linfócito ativado aqui no bispecífico, ele se torna hiperativado, e aí isso sim pode desencadear uma resposta inflamatória exagerada e ativar diversas proteínas aí do sistema imune, de forma a dar sinais e sintomas como febre, entre outros. Então, a síndrome de liberação de citocinas, ela acontece no CAR-T e ela acontece no bispecífico. Mas, claro, aqui no bispecífico, ela vai ser menos intensa em relação ao que a gente vê no CAR-T. Mas você também tem toda uma diretriz de tratamento para poder tratar aqui no bispecífico em relação ao CAR-T. E a diferença é que o bispecífico você pode interromper momentaneamente até o paciente se restabelecer e depois introduzir de novo. O CAR-T você já infundiu as células, né? Então você tem que ter um cuidado maior, porque você vai monitorar, vai manejar o evento adverso, mas a célula continua lá dentro. Uma outra peculiaridade também de evento adverso que a gente vai ter aqui nos bispecíficos e que é uma interface com a célula CAR-T é um evento que a gente chama de neurotoxicidade. Na verdade, o termo correto disso é síndrome de neurotoxicidade associada a células imunoefetoras. Então, ou seja, essa célula do sistema imunológico que você ativou, seja um CAR-T de fora ou seja um linfócito T ativado no bispecífico, ele pode, na verdade, também desencadear uma síndrome neurológica também mediada por uma série de proteínas inflamatórias que pode levar a um quadro do paciente ficar confuso, com uma certa desorientação, alteração de escrita. Então, a gente pede para o paciente escrever o nome ou a mesma frase todos os dias e vai acompanhando para ver se a grafia muda. Então, essa é uma peculiaridade que a gente tem, também é menos frequente, menos intenso que a gente tem no bispecífico em relação ao CAR-T, mas uma coisa boa é que, na medida que a medicina avança, né, e que a gente tem cada vez mais experiência com esses tratamentos, o manejo dos eventos adversos ele também vai se tornando cada vez mais rotineiro aí para os centros que estão tratando os pacientes, tá, Dadinho? Então, assim, hoje eu digo que a gente, claro, tem que ter um receio, tem que acompanhar muitas vezes, mas uma vez que você se deparar com desses eventos adversos, hoje a comunidade médica, de uma certa forma, a gente está mais apto para poder tratar essas complicações. Está gostando desse conteúdo? Se inscreve agora no canal da TV Abrale. Aqui tem tudo sobre o mundo do câncer e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, aí uma dúvida que nós temos é se os anticorpos bioespecíficos são a mesma coisa que anticorpos monoclonais. Sim e não, vamos colocar assim, por quê? Né? Porque, assim, se a gente for colocar o anticorpo monoclonal, os primeiros que surgiram, eles são diferentes em relação a ele, né? Porque os primeiros anticorpos monoclonais, eles visavam o quê? Você reconhecer um antígeno, que a gente fala, uma proteína na superfície da célula tumoral, se ligar a ela e, a partir daí, ajudar no processo de destruição dessas células. Mas quando a gente fala de anticorpo monoclonal, que ele se origina de um único clone de células, que vai produzir aquele anticorpo em especial. E isso daí requer toda uma infraestrutura, que na maior parte das vezes a gente vê aí dentro de uma linha de produção aí que os fabricantes adotam. O bispecífico, na verdade, ele é monoclonal também, porque você também vai originar ele a partir de um clone de células. Mas, conceitualmente falando, o mecanismo de ação ele é outro, porque aqui não só você quer reconhecer o antígeno ou a proteína na superfície da célula tumoral, você quer fazer isso e você também quer que a outra ponta do anticorpo reconheça os linfócitos T sadios do paciente para poder fazer essa aproximação e destruir a doença, destruir a célula tumoral. Então, no geral, a gente diz que tem essas particularidades aí do ponto de vista de mecanismo de ação e por isso que torna o anticorpo bispecífico tão peculiar e tão único assim. Doutor, nós podemos dizer que o futuro da oncohematologia aqui no Brasil está aí nas mãos dessas terapias, dessas tecnologias como CAR-T-cell e também os anticorpos bioespecíficos? Esse é um ponto muito importante, viu, Datinha? Assim, concordo que essas são terapias que elas vieram realmente para revolucionar o tratamento das doenças oncohematológicas. Isso a gente fala para linfoma, isso a gente fala para mieloma, alguns tipos de leucemia também elegíveis para esse tipo de terapia. Então, claro, a gente tem uma expectativa muito grande porque hoje a gente vê pacientes respondendo a essas modalidades de tratamento que eles não respondiam a nenhuma modalidade antes de tratamentos mais convencionais. Então, realmente é bastante promissor. A gente tem uma expectativa muito positiva de ampliar o acesso cada vez mais para que esses pacientes sejam tratados com essas terapias inovadoras. A gente tem um anticorpo bispecífico hoje apenas aprovado, que é o blinatumomab. Ele é utilizado aí no tratamento da leucemia linfoblástica aguda de células B, também para aquela doença que já foi tratada previamente por outro esquema e ainda persiste com a doença. Então, ele é uma das opções de tratamento que a gente dispõe. Mas, assim, os anticorpos bispecíficos outros, que a gente espera aí para tratar pacientes com linfoma e para tratar pacientes com mieloma, esses ainda não chegaram, mas estão por vir. Então,
Então a gente espera realmente assim que eles cheguem, né, tenham todo o fluxo de aprovação dentro do nosso país e a partir daí a gente consiga oferecer cada vez mais para que pacientes sejam tratados com essa terapia. Claro que isso, assim, a gente está falando dessas terapias em especial, que são, conforme eu mencionei, são imunoterapias muito modernas e inovadoras, mas a gente tem outras drogas vindo por aí também, terapias-alvo que a gente fala, né? Então, geralmente, drogas que agem contra alvos moleculares específicos de algumas doenças, né? Então, isso a gente tem visto aí também. Um exemplo é na leucemia mieloide aguda, que tem sido identificado cada vez mais alvos e drogas-alvo contra a doença também. Então, ou seja, a gente tem visto que o futuro do tratamento das doenças oncohematológicas da DINHA está se redesenhando cada vez mais. E a gente espera para o futuro realmente que a gente tenha mais acesso e que os pacientes consigam ser tratados cada vez mais com terapias mais inovadoras e menos tóxicas. Esse é o sonho de qualquer médico hematologista tratando seus pacientes. E é o sonho também de todo paciente que encontra aí na sua jornada um médico tão humano quanto o senhor Dr. Jair. Chegamos aqui ao final desse nosso bate-papo incrível, em nome da TV Abrale, e nós agradecemos aqui a sua participação. Tá ótimo, Dadinha, foi um prazer todo meu, tá? Foi ótimo estar aqui com você, conversar, fazer esse bate-papo aqui tão informal e conversar um pouco sobre essa nova realidade de tratamento que a gente espera que chegue em breve. Em nome da TV Abrale, muito obrigada, Dr. Jair. Tá certo, obrigado. Gostou deste conteúdo? Se inscreve agora no canal da TV Abrale. Curta, comenta, compartilha. Aqui tem muito conteúdo sobre o mundo do câncer que eu tenho certeza você vai amar. Confira.